Olá, pessoal! Sou a professora Bettine e vou falar com vocês hoje sobre a compactação dos solos. Então, quais são uns exemplos de obras que a gente está tendo que utilizar a compactação dos solos? Então, principalmente na execução de aterros, em camadas de pavimentação, então, na execução de rodovias, tem que estar compactando cada camada de solo. Quando a gente tem a execução de muros de arrimo, então na parte do tardosa, atrás do tardosa, a gente tem que estar também realizando essa compactação. Em barragens de terra, em barragens de reservatórios de água, no reaterro de valas, então tem que estar realizando também essa compactação das valas do fundo de valas. E quando tem que estar realizando refazendo um talude também, muitas vezes tem que estar, então a compactação é importante para estar melhorando a estabilidade desses taludes. Então, o que é a compactação em si dos solos? Ela tem a finalidade de reduzir os vazios do solo com o recebimento de carga. Então, quanto menor a gente vai ter uma menor deformação do solo quando está realizando essa compactação e por deixar ele mais estável. Temos que lembrar, então, da principal definição da diferença entre o adensamento com a compactação. A compactação, então, é a redução dos vazios de ar e o adensamento é a redução da água. Então, essa é a diferença que tem que estar lembrando. Então, quais são os principais efeitos que a compactação vai nos dar para o solo? Ela diminui a permeabilidade, ela gera um aumento da resistência com essa capacidade de suporte do nosso solo, diminui então a compressibilidade do material e diminui a sua capacidade de absorção de água. E tipos de compactação que a gente tem, então, são os tipos de compressores de rolo liso, nós temos os de impacto, então, que são os chamados sapo mecânico, nós temos o de vibração, então, que são os chamados rolos vibratórios, e podemos ter de amassamento, então, que é através dos rolos pneumáticos e os rolos pé de carneiro. Então, como exemplo, nós temos os rolos lisos, então que eles são indicados para estar realizando a compactação, então, dos pedregulhos, das areias e pedras britadas, não sendo indicado, então, para solos moles, porque ele ocorre o afundamento, então, do rolo liso não é ideal para esse tipo de solo. Então, conforme o nosso tipo de solo, temos que adotar o melhor equipamento, então, para estar realizando essa compactação. Depois nós temos então os compactadores manuais, que são conhecidos como os sapos mecânicos e vibradores, então indicados também para solos argilosos e solos em geral, assim, e eles também são para pequenas obras, né, devido ao seu pequeno porte. Temos então os rolos pneumáticos, que são mais indicados para solos com granulometria fina e arenosa, sendo que eles exercem então uma pressão na área de contato. Temos então por último os rolos de pé de carneiro, indicado então para todos os tipos de solo, menos a areia. Então, continuando aqui o nosso conteúdo, temos que saber que o controle da umidade na compactação dos solos é muito importante. Então, muitas vezes, se você tiver um solo seco, a gente precisa estar fazendo um ajuste com água. Então, são usados esses caminhões-pipas que vão fazer essa distribuição da água no solo para ele estar voltando à umidade ideal. Assim como se a gente tiver um solo muito úmido, está usando esses equipamentos que vão estar revolvendo, né, o solo para estar ele perdendo a umidade. Alguns fatores que influenciam na compactação, então, são o tipo de solo, o teor de umidade do solo, a espessura da camada que vai ser compactada e qual vai ser a energia de compactação utilizada, que depende do tipo de compactador que nós já vimos os equipamentos. Então, temos a curva de compactação, que através dela a gente obtém a energia ideal, então, de compactação, existindo uma umidade ótima e um peso específico seco aparente máximo. Então, com a curva de compactação, a gente vai obter esses dois parâmetros ideais para estar realizando a compactação. Vamos conferir, então, a curva de compactação. Qual é a sua estrutura? Então, a gente tem
ela realizada através do ensaio de Proctor, sendo realizados 5 análises. Pega-se solo e muda-se a umidade dela, do solo, muda-se a umidade em 5 valores. Então, a gente vai ter uma umidade crescente e vamos traçar esses pontos na curva. Até que a gente tenha um valor em que a umidade atingiu a umidade ótima, mas com um peso específico seco máximo. Então, esse ponto alto da nossa curva é quando o solo tem uma estrutura mais densa e ele se torna mais resistente e rígido com baixa permeabilidade. O ensaio de Proctor, então, ele tem esse objetivo, tá? De estar determinando o teor de umidade e a densidade. Então, aqui eu deixei a imagem para vocês estarem conferindo do ensaio de Proctor. Então, coloca-se nesse cilindro 3 camadas de solo. Golpeia-se 26 vezes cada camada com um soquete de 2,5 kg. Isso para o caso do ensaio de Proctor normal. Nós temos outras variações do ensaio de Proctor, como modificado, e aí com essas camadas compactadas que a gente vai pegar uma porcentagem, uma pequena parcela do solo para estar determinando então o peso específico seco e qual é a umidade. Isso é importante porque nas obras nós precisamos obedecer esse grau de umidade que é exigido. Então a gente faz o ensaio em laboratório, obtém essa umidade ótima, esse peso específico seco máximo permitido. E aí, no campo, é muito difícil você ter uma regularidade e tá exatamente com esses valores determinados pelo laboratório. Então, a gente tem uma margem a estar seguindo. Então, temos o GC, que é determinado como o grau de compactação, que ele deve ser no mínimo 95% ou outros valores. Isso é determinado, então, pelo projetista, pelos cálculos e pelas normas, e assim como a umidade. Então, se a gente pode também ter uma variação da umidade, geralmente com uma tolerância de mais ou menos 2%. Por que isso é importante? Que se a gente tiver uma compactação sendo realizada com baixa umidade, isso vai gerar um maior atrito entre as partículas do solo e não vai ocorrer o quê? O principal objetivo nosso, que é a compactação, a redução dos vazios. Então, essas partículas não vão conseguir se rearranjar, né, para elas ficarem compactadas, não perdendo o ar. E a alta umidade, o que vai acontecer? Então, se a gente tiver uma umidade muito alta, não vai conseguir também expulsar esse ar existente entre as partículas de solo, porque eles vão estar preenchidos pela água. E aí esse solo ele fica muito elástico e conhecido no campo normalmente como um solo borrachudo e que acaba depois cisalhando. Então, se você está realizando essa compactação dessa forma. Vamos ver agora no próximo slide, então, por que a gente tem que estar tendo esse controle de compactação? Porque se tiver um solo mal compactado, uma camada, a gente vai estar recobrindo com outra camada, e só que a camada de baixo já ficou mal compactada, que pode nos dar os problemas futuros. Então, por isso que é importante sempre estar comparando a densidade do solo que a gente teve dado em laboratório com o que a gente tem no campo, assim como com a umidade, para ver se eles estão dentro desses limites especificados. É fundamental, então, que a gente tenha esse solo na obra também, quando estiver realizando a compactação, solos homogêneos, com uma forma de manter uma umidade ótima, tendo que observar que as espessuras das camadas a serem lançadas para compactação tem que ser menor que 30 centímetros, ou também na obra visualmente conseguimos identificar quando o rolo pé de carneiro, quando ele é passado, quando ele já não imprimir mais aquelas patas, que nem a gente viu na imagem, que ele tem essas entranhas, então quer dizer que o nosso solo também já está com uma compactação ideal. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Obrigada e até a próxima!